aqui, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 15 milhões de brasileiros têm algum problema auditivo. E deste número todo, 350 mil pessoas, então, não ouvem nada. Hoje em dia, a tecnologia está avançada e existem aparelhos que colaboram bastante para melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa perda, então. Para falar mais sobre o assunto, a gente está recebendo aqui o fonoaudiólogo Felipe Salles. Seja bem-vindo, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, nos explique, como é que funciona isso, essa perda auditiva, né? O que é, enfim? Bom, a perda auditiva ela acontece quando as pessoas começam a sentir alguma dificuldade de compreensão, né? Então, no dia a dia, por exemplo, os familiares começam a notar que a pessoa, por exemplo, está pedindo para repetir com mais frequência. É muito comum encontrar, por exemplo, pessoas que costumam aumentar bastante o volume da televisão, né? Alguns vizinhos até reclamam algumas vezes, né? Então, são sinais que essa pessoa não está ouvindo bem. Quando essa pessoa vai em alguns locais, por exemplo, que tem um aglomerado de pessoas, essas pessoas acabam não conseguindo participar da conversa, elas falam, eu escuto, mas eu não entendo. Então, são sintomas que a gente tem que buscar o atendimento imediato para fazer uma avaliação auditiva, porque eu estava até comentando com a nossa colega aqui nos bastidores, quanto mais tempo a gente espera para poder buscar o atendimento, mais tempo o nosso cérebro fica sem receber esses determinados sons causados pela perda auditiva. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a perder a audição, na maioria dos casos ela perde os sons agudos, que são sons mais fininhos, né? E acompanhado nesses sons agudos, nós temos muitos sons de fala. Esses sons da nossa fala, que nós chamamos de fonemas, são os responsáveis para que a gente possa compreender melhor as palavras. E são os primeiros que a gente tem que recuperar. Com o passar do tempo, o nosso cérebro ele vai esquecendo esses sons. Então, quando a gente faz a adaptação da prótese auditiva, a gente vai levar um tempo até deixar esse cérebro habituado a voltar a compreender esses sons que muitas vezes a pessoa acaba esquecendo. Sim, imagino que aconteça mesmo. Agora, tem uma causa maior para essa perda auditiva? O que vocês profissionais observam? Bom, a gente já começa a avaliar de imediato na infância, né? Porque uma criança, por exemplo, que nasce com algum problema auditivo, a gente já detecta na maternidade. Hoje já é obrigatório, em todas as maternidades nós fazemos o teste da orelhinha, né? Que é um teste sem dor, no qual a gente coloca uma sonda, que é idêntico a um fone de ouvido na orelhinha da criança, e no caso a gente tem uma resposta do equipamento se aquela orelha pode ou não estar com algum problema auditivo. É um teste de passa e falha. Caso a criança falhe naquele teste, a gente vai repetir em 30 dias aproximadamente, e se falhar novamente, a gente vai para uma avaliação mais completa. A gente vai fazer mais baterias de exames e fazer a intervenção imediatamente para que a criança tenha um crescimento normal, como qualquer outra criança que a gente espera adquirir a linguagem para aquela faixa etária, né? E no caso das pessoas maiores, a gente vai observando também algum problema na escola, às vezes a pessoa está com déficit de atenção, está mais atrasada no que a gente espera para aquela idade, naquela faixa etária da escola, seja primeiro, segundo, terceiro ano, então a gente precisa avaliar que também pode ser um problema auditivo. Nos nossos adultos, a gente tem o problema com ruído. Vai um alerta para a galera de casa aí que gosta bastante de ouvir sons dentro do carro, aquele som bem alto. A nossa orelha ela não sente dor quando ela perde a audição, mas a gente tem uma quantidade de tempo que a gente pode ficar escutando um som num volume mais elevado. Se a gente ultrapassa essa quantidade de tempo, pode surgir um barulhinho na cabeça que se chama zumbido. Esse zumbido já é um primeiro alerta que a gente tem que começar a cuidar com o som. Caso esse barulho continue persistindo, já é uma atenção que a gente tem que ter para fazer a avaliação, para poder verificar se pode estar iniciando um problema auditivo. No passado, a nossa profissão, ela é uma profissão muito nova, fonoaudiologia. Então, a gente teve muitas pessoas que hoje já são idosos que trabalhavam com barulho e nunca utilizaram um protetor auditivo. Devido a isso, essas pessoas acabaram perdendo a audição por conta do nível do ruído elevado em que elas ficaram expostas. E, por consequência, agora, na idade mais avançada, elas venham a precisar de fazer a reabilitação. E os nossos adultos também, né, por problemas hormonais, problemas genéticos, né, entre outros problemas como degeneração do ouvido e muitas vezes também pelo envelhecimento natural do corpo. Assim como o nosso cabelo muda de cor, a pele fica diferente, né, a gente fica mais enrugada, né, mas a nossa orelha lá dentro também envelhece e essa orelha fica um pouquinho mais fraquinha, com mais dificuldade de mandar
os sons para o nosso cérebro receber e o nosso cérebro entender. Então a nossa orelha ouve e o nosso cérebro entende. O papel do aparelho auditivo nesse momento é fazer a gente voltar a ouvir e a partir de então a gente vai estimular o cérebro para que o cérebro volte a compreender esses sons. Então através dos resultados dos exames a gente consegue dar um parecer melhor, se a pessoa vai demorar muito para poder ter uma boa reabilitação auditiva ou se a pessoa vai demorar um pouco mais ou se a adaptação vai ser imediata. Então quanto mais cedo procurar avaliação auditiva quando tiver os sintomas, melhor. Lembrando que a perda auditiva ela não tem dor. A gente pede para repetir, dificuldade de compreender no barulho e principalmente convivência familiar. Nós temos idosos hoje que sofrem problemas de depressão porque muitas pessoas não têm paciência de conversar. A gente começa a conversar com uma pessoa mais velha e nesse caso aí a pessoa começa a conversar. Aqui a gente tem uma questão regional do italiano falar muito rápido, então essas pessoas ainda sentem mais dificuldade de compreender essas pessoas que falam mais rápido ou aquelas que falam mais baixo. E o idoso, por consequência, ou até quem tem problema auditivo, pede para repetir e algumas pessoas, alguns familiares, dependendo da frequência que isso acontece, acaba perdendo a paciência. E esse idoso ou esse adulto ou essa criança, eles vão se isolando. Ah, para que eu vou lá na casa, por exemplo, da Maria, se o que ela fala eu não escuto? Para que eu vou ir naquela determinada festa, se quando eu chego lá eu não consigo participar com as pessoas que estão ao meu redor, eu não entendo nada, eu não escuto nada, não se pode nem cochichar no meu ouvido que eu não consigo compreender. Então isso acaba frustrando, trazendo um sintoma negativo e pode levar à depressão. Nossa, vai longe aí o problema, vai longe. né? Felipe, você trouxe aqui alguns modelos de aparelhos, Sim. né? Vem aqui comigo, por favor, para a gente poder entender como é que funciona. A reabilitação precisa dos aparelhos, né? Não tem jeito. Sim. Primeiramente, o médico vai fazer uma avaliação para poder verificar como é que está toda a estrutura e nós, fonoaudiólogos, a gente cuida da funcionalidade. Certo. A gente aborda o que o paciente tem de vestígio auditivo e a gente vai estimular para conseguir melhores resultados. Então, muitas pessoas acabam perguntando sobre preços, valores de prótese auditiva, se tamanhos diferentes, se o modelo que vai dentro do ouvido ou o modelo que está fora do ouvido são valores diferentes. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente explica que o que vai fazer e que vai determinar o valor do aparelho auditivo acaba sendo o pacote tecnológico. Quanto mais tecnologia tem uma prótese, significa que mais benefícios essa pessoa vai ter. Então, a gente seleciona o estilo de vida para poder selecionar a melhor prótese. Então, no passado, a gente tinha próteses muito grandes. Hoje, eu trouxe uma moeda de R$1 para poder comparar modelos que a gente tem. Tá? Então, são aparelhos menores do que uma moeda de R$1. Esteticamente são imperceptíveis. Nós temos aparelhos auditivos que ficam completamente dentro do ouvido. Esse daqui é invisível, ele não aparece absolutamente nada. Mas, é claro, tudo isso vai depender da avaliação auditiva, dos resultados dos exames e, principalmente, da anatomia da orelha. Cada pessoa tem uma anatomia diferente. E todos eles com um desempenho... Isso, ótimo, satisfatório de acordo com a necessidade do paciente, com o nível de tecnologia. Então, à medida que os anos vão passando, assim como os celulares, os aparelhos vão evoluindo. E eles têm agora acessórios que facilitam a transmissão de sons, como, por exemplo, da televisão, do telefone, para dentro do aparelho auditivo. Então, para quem tem a perda auditiva, poder receber o som da televisão dentro da prótese auditiva é fantástico. Imagina. Ainda mais que ela pode regular o volume da própria televisão só dela, assim ela não incomoda vizinhos, ela não incomoda as demais pessoas de casa. Para uma palestra, por exemplo, ela coloca no interlocutor, senta em um determinado local na plateia e esse acessório manda o som do falante, da voz da pessoa para dentro do aparelho auditivo, para facilitar ainda mais a compreensão. Nossa, que bacana, gente. Que tecnologia boa. E também agora a gente tem aparelhos auditivos sem pilhas, que são aparelhos auditivos recarregáveis, tem a mesma bateria que a de um celular, no qual tem uma duração de aproximadamente 24 horas e recarrega em no máximo 3, 4 horas para o uso do dia, né? Nossa. Então, o que a gente tem para poder facilitar a vida da pessoa no dia de hoje, a gente traz do mercado internacional para Chapecó. Então, nós temos uma linha de produtos completo, que tem de mais avançado no mercado internacional, a gente trouxe para Chapecó. Que bacana. Eu sempre digo, né, que bom que usa uma tecnologia para melhorar a adaptação à vida, a qualidade de vida, que é muito importante, de quem tem algum problema, né? No caso aqui, a gente está falando da audição, mas a gente sabe que a medicina evoluiu e a tecnologia também veio muito forte aí